Fusões e Visões é o podcast da Crowe em Portugal, dedicado a fusões e aquisições, corporate finance e crescimento empresarial. Acompanhe as nossas entrevistas a empresários, gestores e investidores, onde exploramos decisões reais, erros, tensões e aprendizagens práticas de processos de M&A e fundraising. Bem-vindos ao podcast Fusões e Visões. Hoje tenho comigo o João Paulo Oliveira, fundador e Managing Director da Sobreiro Capital. O João é natural de Coimbra e construiu o seu percurso entre gestão, dados e empreendedorismo. Começou a carreira em Lisboa, com funções de gestão na Science for You e mais tarde como Team Leader de Business Intelligence na Vorten. Em 2018, dá o salto para o empreendedorismo e cofundou a Build Analytics, uma empresa focada em Business Intelligence e Data Science, com ambição internacional. Em 2022, esse ciclo culmina com a aquisição da Build pela britânica Ascent, num passo que marcou um exit relevante no ecossistema tecnológico português. Depois dessa etapa, o João aprofundou a sua formação com um MBA na Columbia, em Nova York, e regressa agora a Portugal para lançar a Sobreiro Capital, um projeto no modelo de Search Fund Entrepreneurship Through Acquisition. Bem-vindo ao podcast, muito obrigado por teres aceitado estar aqui connosco hoje. Obrigado, eu, Paulo. E pronto, vamos falar um bocadinho sobre a tua experiência, o teu percurso profissional e a tua vida dos últimos anos. E ia começar pelo início, pela escolha da licenciatura de Engenharia, e faço essa pergunta porque há uma desconexão entre a tua formação e depois o que foste fazer em termos profissionais. Portanto, porquê Engenharia Civil e porquê é que não seguiste por esse caminho? Claro que sim, e antes de mais deixa-me agradecer o convite para esta conversa. É com muito gosto, obviamente, que aqui estou e com certeza que vou gostar muito desta conversa, de partilhar, sim, se possível, a minha experiência e esperar que isso possa ser útil para alguém. Mas sobre a pergunta da Engenharia Civil, de facto, é muito pertinente. Eu próprio demorei muito tempo a responder à mesma. Eu acho que agora, olhando para trás e mesmo pensando um pouco na altura, eu acho que a resposta acaba por ser relativamente simples. Quer dizer, eu na prática não sabia muito bem o que eu queria fazer, não é? Então, como eu nasci numa família toda ela muito ligada à indústria da construção, seja a parte da construção mesmo, seja outros familiares que eram também ou engenheiros, ou arquitetos, portanto, tinha algum tipo sempre de conexão. Quando não se sabia muito bem o que fazer lá em casa, havia sempre aquela ideia, olha, pelo menos ser-se engenheiro civil, isto, digamos que nasceu nos anos 80, pelo menos deve ter experienciado um bocadinho desta realidade de Portugal da altura, não é? Havia muito aquela concepção de que, de facto, a engenharia civil era a par com outras áreas, uma safe bet, digamos assim. E vindo desse contexto foi um bocadinho essa a razão. Portanto, não foi muito estruturado no sentido de querer, de facto, ou ter a certeza que queria, de facto, seguir uma carreira nessa área, mas foi muito pensar que uma engenharia, de forma geral, seguramente me havia de preparar para o futuro. Depois, se era exatamente na construção, exato, se era no não outro lado, era relevante. essa parte eu já não tinha bem a certeza. O que é facto é que, apesar de não ter seguido essa área, ainda hoje vejo que muitas das coisas que aprendi durante o curso, uma delas se calhar a menos óbvia, que é a resiliência, não é? Ou seja, com tanta física e tanta matemática, se não se for de facto muito resiliente, não se consegue sequer terminar aquele curso, e portanto essa foi sem dúvida uma das valências que eu acho que ganhei e que levei para o resto da minha carreira. Então, e depois este percurso que acabaste por fazer, entrares na Science for You, depois passaste para a Vorten, depois com a criação do lançamento da startup Build, olhando assim, ainda uma perspectiva mais high level, quais foram os principais momentos que vivenciaste que foram determinantes para o que estás a fazer hoje, onde estás hoje? Quais foram esses momentos assim determinantes? Sim, eu acho que
portanto, essa fase inicial da minha carreira, em que eu comecei precisamente na Science for You, depois tive também algum tempo na Vorten. Eu diria que se calhar a primeira experiência, portanto, precisamente a da Science for You, foi talvez a que foi mais marcante, no sentido de que foi claramente, digamos, a minha entrada no mercado de trabalho. Foi a primeira vez que eu de facto consegui, pelo menos de uma forma extremamente intensa, estruturada, etc., ter exposição àquilo que é de facto trabalhar num contexto de outra empresa, e portanto com todas as vicissitudes que isso tem, não é? Quer dizer, tanto os desafios técnicos que tem que se resolver, mas também os desafios de liderança, de gestão de pessoas, de interação com pessoas, etc. Portanto, esse foi sem dúvida, digamos, a minha primeira grande aprendizagem, não é? Essa, como acredito que para a maioria das pessoas que começam a trabalhar por conta de outra. Eu diria que foi mais marcante ainda pelo estágio da empresa na altura. Portanto, a Science for You foi, acredito que ainda é um dos grandes exemplos do que é, digamos, pegar numa empresa do nada, que de facto tinha uma grande conexão, inclusive com a academia, com a ciência, e de facto torná-lo um negócio. E foi um bocadinho nesse estágio que eu entrei na empresa. E portanto, para além de todos os desafios, digamos, de um trabalho normal, eu tive desse contexto todo de estar numa empresa que estava a crescer imenso, que tinha levantado capital, de venture capital, que na altura não era assim tão popular quanto é hoje, felizmente, ainda bem, espero que no futuro seja ainda mais popular. Mas de facto era, digamos, um dos não muitos exemplos de empresas que estavam a fazer esse caminho, quer dizer, liderada por um extraordinário empreendedor, ainda hoje grande exemplo para mim e meu amigo também, o Miguel. E portanto eu diria que a conjugação dessas duas coisas, portanto, eu crescer como profissional, eu nascer como profissional, digamos assim, e ao mesmo tempo neste ambiente de crescimento rápido, de levantamento de capital, de lógica de criação de valor, de exportação, quer dizer, resolver desafios difíceis, e de empreendedorismo, este contexto naturalmente moldou-me para aquilo que depois eu vim a fazer no futuro. Portanto, essa talvez tenha sido digamos, a experiência mais marcante. Claro que depois o clique para o empreendedorismo vem a seguir, mas esta foi sem dúvida a base. Da coisa. E em termos de pessoais, e olhando para trás, o que é que te surpreendeu mais em ti? Se olhas para trás, aquele miúdo que entrou na engenharia com 18 anos e aquilo que pensavas poder vir a fazer e a ser, e o que fizeste até agora, o que é que te surpreendeu mais em ti mesmo? Sim, isso é uma pergunta difícil, não é? Ou seja, o que é que me surpreende? Muita coisa. Eu acho que ao longo deste tempo houve... Claro que nós vamos sempre surpreendendo com muitas coisas que acabam por acontecer. Eu acho que talvez se tivesse que resumir em uma única coisa, eu diria que talvez a minha disposição para abraçar riscos controlados, não é? Ou seja, eu acho que tudo aquilo que aconteceu na minha carreira, de bom e de mau, quer dizer, como tudo na vida, mas especialmente as melhores coisas, não é? As coisas boas, tiveram sempre a origem, digamos, numa análise de risco de ok, eu agora tenho uma situação, tenho, digamos, a oportunidade de tomar uma decisão. Esta decisão, se calhar, se eu perguntar a 10 pessoas, 8 vão dizer que é super arriscada. Portanto, como é que eu tomo esta decisão? Como é que eu decido, neste caso, por exemplo, agora pegando no exemplo da Build, como é que eu decido, digamos, pedir admissão de uma empresa portuguesa, mas na verdade multinacional, quer dizer, uma das maiores empresas nacionais, portanto, tipicamente um emprego super estável, que se eu fizesse a minha pergunta à minha mãe, dizia, olha, não sais daí. O que é que achas que eu devo fazer? Ela obviamente diria para eu estar quieto, como disse, e portanto, como é que eu tomo essa decisão? E eu acho que essa abordagem, digamos, de conseguir ter a disposição para aceitar um risco, no meu entender, controlado, é talvez aquilo que me surpreendeu, no sentido de, se calhar 10 anos antes eu não fazia a mínima ideia se iria ter essa capacidade para o fazer. Portanto, eu acho que a evolução da minha carreira me levou e também, mais uma vez, a exposição que eu tive logo no meu primeiro emprego
a este mundo do empreendedorismo, a esta ideia de que mesmo, digamos, desafios difíceis podem ser atingidos com as pessoas certas, com as equipas certas, com o financiamento certo, com o ambiente certo. Eu acho que tudo isso me ajudou muito depois a ter esta não aversão ao risco, mas, digamos, disposição ao risco, no meu entender, de uma forma controlada. Muito bem. E então, entrando aqui nessa análise de risco e a abertura, o lançamento da Build, como é que deste espaço? Qual foi o teu racional na altura? Obviamente havia uma oportunidade de mercado que vocês identificaram, começaste a trabalhar isto com muita antecedência, foi uma coisa que apareceu numa conversa, como é que isto, a origem da ideia e como é que decidiram então concretizar a ideia? Sim. Portanto, a ideia e portanto, a origem da Build foi, digamos, o oposto de, digamos, um processo extremamente bem estruturado com a aplicação de frameworks de mercado e ter uma certeza de análise SWOT. Foi precisamente, não diria o oposto, mas quase. Portanto, na prática, eu estava então a frequentar o mestrado em Gestão de Informação, em Business Intelligence, na nova IMS. Portanto, isto precisamente uma das funções que eu tinha na Science for You e depois na Sonai era responsabilidades de Business Intelligence, portanto, essencialmente a recolha dos dados da operação, tanto numa empresa como na outra, e depois produção de relatórios, de análise, de dashboards, para essencialmente suportar as decisões da gestão. Portanto, isto era de uma forma simplificada aquilo que eu fazia, ou as equipas com que trabalhava. Eu não tinha tido formação nesta área, tinha estudado Engenharia Civil, precisamente. Claro que depois já tinha feito algumas formações, etc. Mas esta é uma componente também que foi sempre um padrão na minha carreira, que é, eu procurei, por um lado, arriscar por vezes em áreas nas quais eu não tinha, se calhar, a base mais forte, digamos, do mercado, digamos assim. Portanto, o caso de Business Intelligence é um exemplo. Portanto, é uma área que eu gostava muito, que eu achava que eu encontrava muito valor, mas que eu ainda não tinha tido formação académica para isso e, portanto, acabei por aprender muitas coisas ou pegar muito daquilo que aprendi em Engenharia Civil e aplicar a essa área. Mas ficava sempre a sentir que podia ser ainda melhor se de facto tivesse algum tipo de exposição a técnicas mais avançadas, a técnicas mais recentes. E foi nesse sentido que decidi então fazer o mestrado na nova IMS nesta área. Durante o mestrado, precisamente num trabalho de grupo da cadeira de Business Intelligence 1, se não estou enganado, com o professor Miguel Castro Neto, que ainda hoje é o diretor da universidade, eu conheço o Diogo Dias, que vai ser depois o sócio, um cofundador da Build. E, portanto, na prática, a ideia de criar a Build vem de um insight muito simples que nós tivemos durante esse trajeto. Estávamos a desenvolver um trabalho de Business Intelligence, portanto, com toda, digamos, o estado da arte de como se deve fazer um projeto de Business Intelligence, que nem sempre era exatamente igual àquilo que nós aplicávamos no nosso dia-a-dia, nas empresas onde trabalhávamos, todas elas empresas, grandes exemplos, e o insight foi muito simples, que é, portanto, nós gostamos imenso do que estamos a aprender aqui, sentimos que todas estas técnicas, na altura era muito focado em Business Intelligence, mas também já entrava muito naquilo que era Data Science, também o que hoje se chama AI, ou parte disto, já se falava na altura. E a preditiva, mais... A área precisamente toda preditiva. E nós víamos que, de facto, não fazia sentido tudo aquilo não ser o futuro. E nós, além disso, gostávamos do que estávamos a aprender e do que estávamos a fazer. Então o insight foi muito simples, quer dizer, se nós estamos a ver no dia-a-dia, e estamos a aplicar, e estamos a fazer tudo isto em ambiente académico, e vemos aqui no dia-a-dia que tudo isto, se aplicado nas nossas empresas, poderia criar imenso valor, então mais tarde ou mais cedo, tanto as empresas onde trabalhamos como todas as outras vão ter que evoluir neste sentido. Mas também notámos que não havia esse talento interno, pelo menos nas empresas onde trabalhávamos, ou não havia sequer esse foco na altura. E para nós a ideia foi muito simples. Vamos criar uma entidade que permita ajudar todas as empresas do mercado
a elevar o seu standard de tomada de decisão com base em dados. E portanto é assim que nasce a ideia de criar a Build no início, apenas com este insight muitíssimo simples, e com duas pessoas, eu e o Diogo, com vontade de aplicar o que estávamos a aprender no mercado. E quais foram os maiores desafios que tivestes como empreendedor, como gestor também, portanto, em que tiveste que liderar e gerir também equipas? Quais foram os maiores desafios que tiveste nesse arranque da empresa? Aí a forma certa de responder essa pergunta é o que é que não foi um desafio, não é? Ou seja, eu acho que aí é, quer dizer, nós passarmos da ideia, digamos, à implementação em qualquer startup, em qualquer empresa, em qualquer área, é sempre a parte muito, muito difícil, não só pelo desafio interno, não é? Portanto, sermos capazes de ter essa energia, essa vontade, esse gosto em passar por cima de todos os grandes desafios que acontecem, mas depois também, de certa forma, ser capaz de resolver os problemas, de os implementar e de fazer com que a empresa ande para a frente e, obviamente, também ter alguma sorte, porque sem isso também não se consegue. Mas eu diria que as maiores dificuldades que nós tivemos foram muito relacionadas com aquilo que são as dificuldades gerais, quer dizer, no início nós tivemos um foco muito grande, como em quase todas as empresas, em procurar vender, não é? Procurar de certa forma ir para o mercado e explicar aquilo que era a nossa proposta de valor e procurar que existissem de certa forma compradores ou interessados. Então, esse foi o grande desafio inicial, não é? Portanto, o projeto foi bootstrap, ou seja, houve dinheiro externo? Digamos, nas primeiras semanas / meses, sim, mas depois quase à mesma altura nós tivemos fizemos um levantamento de uma pequena ronda de investimento. Okay. Na altura com um player do mercado, portanto com uma empresa de tecnologia, e não necessariamente com Business Angels, exatamente. Ou seja, na prática foi gosto de chamar, ou gosto de lhe chamar, digamos, este tipo de ronda, digamos, de friends and family quase. Exato. Portanto era na prática um empreendedor que obviamente já nos conhecia e de certa forma achou interessante a nossa ideia e entendeu que de facto havia esse problema para resolver no mercado, essa tendência, e portanto acreditou em nós. Nós tivemos também um bocadinho, digamos, o nosso modelo de negócio foi, digamos, o oposto àquilo que tipicamente é um modelo de negócio de uma startup VC-backed, digamos assim, ou seja, como nós não tínhamos nenhum produto, nós éramos uma empresa de serviços, acabámos por ser, de certa forma, lucrativos quase desde o início. E portanto isso fez com que nós tivéssemos uma baixa necessidade de levantamento de capital, de levantamento de rondas sucessivas. Isso também nos moldou muito a nossa decisão. Portanto, o nosso foco foi sempre em, digamos, ter um crescimento sustentável naquilo que eram os cash flows do negócio, não é? Depois acabámos por levantar uma segunda ronda numa ótica de apenas de escalar, mas o nosso foco, mesmo desde o início, foi sempre de, digamos, ter cash flows positivos e crescer de forma sustentada no próprio negócio. E portanto daí também dizer que o grande desafio inicial foi precisamente a parte do mercado, a parte da venda, não é? Começámos sempre por aí. Depois o resto dos desafios foram muito, muito também standard, quer dizer, o escalar a equipa naturalmente traz sempre desafios importantes, não é? Quantas pessoas é que no final já tinham? No final, juntando, digamos, os funcionários diretos, digamos assim, mas também alguns freelancers que estavam connosco, portanto, alguns consultores externos, chegava quase a 50 pessoas, portanto, entre 40 e 50. Era, digamos, a dimensão da equipa total. Não é? Okay. E olhando mesmo para esse período, o que é que achas que fizestes e fizeram bem? Ou seja, que você olha para aquilo foi mesmo importante termos feito aquilo daquela forma? Sim. Eu acho que o que fizemos bem foi precisamente, no meu entender, na prática está muito relacionada com isto que foi o nosso primeiro desafio. Ou seja, o nosso foco foi sempre numa ótica de
identificar muito bem aquilo que era a nossa proposta de valor, que no nosso caso era adicionar, digamos, capacidades, neste caso de Data Analytics, na prática uma junção, digamos, de conhecimento de negócio com conhecimento técnico, portanto, as ferramentas de como implementar todas essas técnicas, tecnologias aos negócios, portanto, juntar essas duas coisas e ser capaz de demonstrar de uma forma muito clara para os nossos clientes como é que eles iam ser capazes de beneficiar economicamente de um projeto que implementassem connosco. Não é? Portanto, nós tivemos muito esse foco de comunicar muito bem esse valor ao mercado e, em segundo lugar, mas quase em primeiro também, conseguir que, digamos, que o nosso crescimento viesse precisamente após termos essa validação, após termos contratos, após termos propostas de aquisição de serviços, etc. E se calhar dito de outra forma, portanto, procurámos evitar a situação oposta, digamos assim, de tentar identificar aquilo que era apenas o que o mercado precisava, criar todas as condições e depois sim ir para o mercado. Portanto, essa lógica do crescimento sustentável, do crescimento de fazer com que as vendas venham primeiro do que o resto, eu acho que foi o que nos permitiu precisamente crescer desta forma e não estar dependente de novas rondas ou não estar dependente de financiamento externo. Para nós, na nossa forma de gerir, isso foi muito importante. Okay. E como é que surgiu então a oportunidade da venda? Ou seja, vocês estavam no vosso dia-a-dia a fazer o vosso trabalho. Foi algo que vocês procuraram? Foi algo que apareceu-vos? Bateu à porta? Como é que esse processo apareceu? Sim, foi muito mais a segunda. Eu acho que... E agora é interessante analisar, porque estando, de certa forma, do outro lado, consigo quase imaginar o processo que levou, digamos, na altura às abordagens que nos fizeram. Portanto, na prática o que aconteceu foi que os resultados financeiros começaram a aparecer, portanto a empresa cresceu, mais do que duplicou a faturação durante vários anos e, portanto, naturalmente que, apesar de não termos ainda uma dimensão extremamente significativa na altura, nós estávamos de facto com crescimento rápido e com, acima de tudo, venda internacional e, portanto, e também estávamos a conseguir entrar em várias entidades, ou ter como clientes finais várias entidades de grande dimensão, e portanto estávamos a conseguir ter esse crescimento sustentável, mas rápido. E isso naturalmente despertou algum interesse de alguns players, alguns nacionais, outros internacionais, e foi dessa forma que surgiu a oportunidade de exit. Portanto, nós não tínhamos planeado a venda, não tínhamos uma data de venda com ninguém, foi literalmente iniciámos conversas quando, por acaso ou não, algumas entidades, umas nacionais, outras internacionais, mais ou menos à mesma altura, começaram a fazer-nos abordagens informais, e nós começámos a ter essas conversas e começámos a perceber um bocadinho de, digamos, qual é que seria a possibilidade, quais é que seriam eventualmente as condições, e isso levou-nos a tomarmos uma decisão, eu diria, obviamente, muito olhando também para o lado profissional, obviamente, o que é que nós queremos que a empresa venha a ser, claro que sim, mas também olhando para o lado pessoal, não é? Ou seja, o que é que eu, o que é que o Diogo, na altura, queriam fazer o resto da vida, não é? Ou pelo menos para os próximos anos. E na altura isso levou-nos a pensar que se calhar fazia sentido, naquela altura, fazer outras coisas. E portanto isso acabou por nos levar a aceitar uma das propostas E essa decisão foi uma decisão, ou seja, vocês tinham uma empresa que criaram, que estava a correr bem e que podiam continuar com o projeto, não é? Portanto, é o vosso projeto. E decidiram, digamos, vender. O motivo foi mais um motivo financeiro, foi um motivo... Porque, pois, no teu caso, não ficaste no projeto. Não sei se o Diogo ficou no projeto. O Diogo ficou durante algum tempo, sim. Ok. Então foi mesmo uma opção no teu caso, de sair do projeto, uma questão financeira, de outros projetos que possas ter. Conta-me um pouco também como é que na tua cabeça, nesta altura, isto apareceu e quais eram as tuas reflexões que fizeste sobre isso?
Claro. Assim, mais do que tu também dizer que uma pergunta que eu ainda hoje faço muitas vezes é eu ainda não consegui ter a certeza absoluta de se de certa forma voltasse atrás no tempo, se voltaria a tomar a mesma decisão. Não consigo nem dizer que tomaria, nem dizer que não tomaria. Portanto, mas isso faz um pouco parte. Ninguém tem bola de cristal, não é? Faz um pouco parte da vida. Eu acho que na altura teve, digamos, uma grande componente da decisão de aceitarmos a proposta, teve muito que ver também com a forma como nós criámos a Build, não é? Como expliquei há pouco, quer dizer, nós não tivemos um plano extremamente bem definido para a criação da empresa. Portanto, ela nasce de uma identificação de uma, no nosso entender, falha de mercado que existia na altura e de uma identificação também de uma capacidade de resolver pelo menos parte dessa falha de mercado por parte de nós os dois. Não fazíamos ideia se a empresa ia crescer muito ou não. Honestamente, inicialmente nós achámos até que ia ser quase um lifestyle project, digamos assim. Ok, vamos ser de certa forma aqui os dois consultores, vamos ser aqui, digamos, uma boutique consulting que vai ajudar algumas empresas com provavelmente nós os dois e se calhar mais uma ou duas pessoas e é isto. Honestamente não sabíamos, não é? Portanto, todo esse crescimento que obviamente em parte vem naturalmente termos feito algumas coisas boas, mas uma grande parte também vem de nós termos apanhado esta onda de data, não é? Que aconteceu ali, digamos, antes do Covid, que agora se mantém com outro nome, não é? Com AI, mas que foi, digamos, a origem precisamente de tudo isto. E, portanto, obviamente, a junção destas duas coisas fez com que o projeto tivesse ganho num curto espaço de tempo uma dimensão muito superior àquela que nós antecipávamos. E, portanto, isso também fez com que nós fôssemos forçados a tomar uma decisão sem saber muito bem, não é? E eu acho que essa incerteza, essa ideia de nós termos atingido uma dimensão que se calhar quando fundámos a empresa nós achámos que ela só ia acontecer daí a 10 anos. E portanto termos conseguido essa dimensão em 3, 4 anos fez com que nós pensássemos, ok, agora o desafio já... portanto, nós levámos a empresa, entre aspas, de 0 para 1, mas agora o desafio é de 1 para 10 ou é de 1 para 50. E, portanto, nós começámos a pensar entre nós próprios. Será que nós temos a mesma confiança... portanto, nós, à data de hoje, temos a mesma confiança que com o conhecimento e com as nossas características atuais somos capazes de levar a empresa de 1 para 50, como a que seríamos capazes de levar de 0 para 1. E como a resposta não foi um sim imediato, pelo menos para mim, precisamente muito pela incerteza e por não conseguirmos pelo menos antecipar as coisas, no meu entender fez sentido aceitar essa proposta, obviamente depois de verificar que pelo menos uma das... Quer dizer, todas as propostas eram muito sérias, mas a que decidimos aceitar, nós sentimos que havia um bom match com o projeto, sentimos que, digamos, que era uma empresa com uma lógica muito bem alinhada e que nós achávamos e que fazia sentido, digamos, a Build fazer parte daquela entidade e, portanto, nós sentimos que a empresa iria ter continuidade e, eventualmente, se calhar até em melhores mãos. E, portanto, a partir do momento em que vimos que essas duas coisas estavam salvaguardadas, para mim a decisão acabou por ser positiva face à venda. Também o nosso primeiro investidor concordou com a mesma, o Diogo também, mas acho que a grande razão tinha precisamente que ver com essa ainda, eu vou-lhe dizer, inexperiência não como empreendedores, porque isso já o tínhamos conseguido, mas como gestores ainda, não é? Ou seja, nós tínhamos muito pouco essa capacidade ainda de prever o futuro de uma forma razoável. E, portanto, essa incerteza fez-nos aceitar. Sim. E o processo todo de venda, obviamente um processo de venda, já vamos falar também um bocadinho sobre isso, até agora estando no outro lado, ou seja, do lado do buy side, do comprador. Como vendedor, quais foram os digamos, do processo todo, digamos, os momentos mais críticos ou mais difíceis para ti?
E juntando também a outra peça que é sempre relevante, é o valor, a valorização do negócio em si, não para estar a indicar o valor, mas o processo de chegar a esse montante, esse valor que vocês ou tinham alguma ideia, tinham tido alguma ideia de quanto é que a empresa pode valer. Obviamente tinham supostamente várias ofertas ou várias entidades a conversar e podiam ter uma noção efetivamente mais clara sobre isso. Portanto, explicar um bocadinho este processo agora como lado do vendedor e chegar ao preço, como é que isso foi? Sim. Portanto, digamos, do processo todo de venda, eu acho que o maior desafio que nós sentimos foi, digamos, precisamente a clarificação daquilo que nós queríamos fazer, não é? Mais uma vez, nós fomos abordados de forma informal, começámos a ter umas conversas novamente informais com várias entidades. Não sabíamos bem como é que se ia processar, digamos, todo o processo, precisamente dito. Não sabíamos bem quanto tempo é que ia demorar, não sabíamos bem o que é que ia acontecer a seguir, não é? Quer dizer, toda essa incerteza, quer dizer, nenhum de nós tinha passado por nenhum processo nem de compra nem de venda, portanto não tínhamos essa experiência. E portanto, toda essa descoberta foi obviamente um desafio, não é? Foi, quer dizer, falámos muito com pessoas que conhecíamos, que acreditávamos que sabiam mais do que nós sobre esse assunto. Entre nós próprios também conversámos muito também com os compradores. E eu acho que principalmente essa conversa com os compradores foi o que nos deu naturalmente essa segurança, mas demorou tempo, não é? Portanto, foi um desafio no sentido Quanto tempo é que demorou, do princípio até ao fim? Eu julgo que nós começámos... o início destas conversas foi algures em agosto, setembro de 2021. Okay. E, portanto, o closing só aconteceu em março de 2022. Portanto, estamos a falar aqui um bocadinho mais do que meio ano. Mesmo assim, agora olhando para trás, se calhar não foi das que demoraram mais. Mas para nós, aquilo estava a demorar muito tempo, porque de facto tínhamos essa dificuldade de entender. O que, digamos, essa talvez tenha sido a maior dificuldade mais interna, digamos assim. Depois aquilo, em relação à parte da valorização, nós tivemos uma abordagem relativamente simples nesse sentido, quer dizer, nós mais do que tudo procurámos acima de tudo ouvir, porque mais uma vez estávamos à altura numa atitude um pouco mais passiva, não estávamos ativamente à procura de uma venda, e portanto procurámos acima de tudo comparar as propostas e perceber o que é que cada uma delas dizia, de certa forma. Para nós, mais do que a questão da valorização financeira pura e dura, digamos assim, da empresa, porque elas acabavam por ser relativamente semelhantes, havia algumas diferenças, mas percebemos que havia mais ou menos uma forma relativamente uniforme de um mercado olhar, não só para a nossa empresa, mas eventualmente para mais. Para nós o que foi muito importante foi duas coisas, não é? Portanto, uma, perceber precisamente a intenção de quem comprava, não é? Perceber qual é que era, digamos, a vontade, como é que se encaixar no modelo deles, na lógica deles. Essa foi muito relevante e nós conseguimos esclarecer essas questões precisamente com over-communication, digamos assim, com os compradores. Essa foi uma delas. A segunda tinha que ver, está relativamente relacionada, mas tinha muito que ver, digamos, com a estrutura da operação. Ou seja, como em tudo na vida, nós recebemos todo o tipo de propostas diferentes, umas para comprar 100%, outras para comprar 50%, outras para comprar 80%, umas para nós ficarmos, outras para nós sairmos. Quer dizer, todas estas questões, que naturalmente agora me são muito familiares, na altura eram estranhas, não é? Novas, e, portanto, eram novas. E então essa análise de juntar, digamos, a forma como a proposta estava a ser montada, aquilo que, digamos, ia implicar uma aceitação da mesma, não é? E a forma como toda essa proposta se conectava com o que nós entendíamos ser o projeto do comprador, fez-nos obviamente
optar por umas versus as outras, muito porque nós obviamente valorizávamos muito aquilo que ia acontecer para o futuro da Build, para as pessoas que trabalhavam connosco, e também obviamente para aquilo que seria o nosso futuro como profissionais. Portanto, eu tinha uns objetivos, o Diogo tinha outros, os nossos investidores tinham outros também, mas a conjugação de todos estes objetivos para nós era muito importante. Portanto, nós não queríamos obviamente que umas partes estivessem felizes com o resultado, outras não estivessem, e portanto acho que, digamos, conseguirmos encontrar esse equilíbrio entre a estrutura da operação, o que ia acontecer a seguir, obviamente também o valor financeiro e o projeto do comprador, para nós foi muito importante. E existiram propostas até superiores do ponto de vista financeiro, que nós rejeitámos porque acabavam por depois não ir ao encontro do resto das coisas. E isso inclusive foi uma grande lição e um insight que eu tive para depois a criação da Sobreiro Capital. Ia fazer um pouco uma pergunta que ia nessa direção. Obviamente, tu agora acabas por poder beber na tua experiência, digamos, tudo aquilo que o empresário que tu abordas está a sentir, ou seja, aquilo que sentiste no teu processo de venda, podes pôr nos sapatos dos empreendedores, sim, empresários, quem estás a abordar, e perceber como é que eles estão, qual é o mindset deles, como é que eles estão a pensar, as dúvidas, os receios. E portanto, isto é algo que tu vais refletindo, ou seja, quando estás a falar com eles, vais incorporando. Explica-me um pouco esse processo. Como é que ensinamentos é que fostes, que utilizas do teu processo para aquilo que estás a fazer agora? Sem dúvida. E portanto, toda essa minha experiência, por um lado, como disse, levou-me a ter, digamos, alguns insights para a criação da sua capital, ou de certa forma para justificar o porquê de uma entidade como a nossa em Portugal nesta altura, não é? Mas por outro lado também, claro, mesmo na própria operação, digamos assim, toda a ideia de como é que é feita uma conversa com um potencial vendedor, não é? Ou seja, compreender muito bem a razão, ou mais do que tudo o estado mental de quem, se calhar, como nós, nunca tinha pensado sequer que era uma opção vender a sua própria empresa, não é? No nosso caso, a nossa empresa tinha cerca de 4 anos. A maioria dos empresários com quem tenho falado, extraordinários, praticamente todos, quer dizer, têm empresas com 20, 30, 40, às vezes 100 anos. É a vida deles. É a vida deles, não é? E, portanto, a carga emocional ainda será superior àquela que eu senti. Mas, portanto, esse é, digamos, a primeira componente, não é? Portanto, perceber muito bem que, tal como eu, não é uma decisão fácil, é uma decisão que requer muito raciocínio, um raciocínio no sentido de requer passar-se muito tempo a pensar, a maturar a ideia, requer muitas conversas com a família, com os sócios, às vezes com colaboradores, e portanto esse processo demora tempo. E mais do que tudo é necessário também que haja quem seja capaz de explicar muitas das questões que fazem parte do processo de venda, porque isso ajuda precisamente a ganhar-se confiança. Claro que uma componente vem de nós próprios, procuramos dar essa clarificação e dar essa segurança sobre os nossos objetivos e como é que nós resolvemos esse tipo de problemas que às vezes surgem, quase nunca são os mesmos, cada empresa tem as suas situações. Aqui entra também a componente que eu acho muito interessante, que é muitas vezes quem faz parte da intermediação de negócios de empresas tem um papel absolutamente fulcral, precisamente neste tipo de ajuda para quem nunca tinha considerado uma venda de uma empresa e de repente está no meio de várias propostas e tudo mais. Portanto, essa é a primeira componente. A segunda componente tem, digamos, um bocadinho mais que ver com, de novo, entender o que é que o empresário que está nessa situação pretende, não é? E aqui não há uma resposta certa. Seguramente cada empresário tem as suas pretensões, mas o que nós identificamos também, e aqui novamente, aqui vem um bocadinho também, mais uma vez, aquele meu pensamento de onde é que há uma falha de mercado e será que eu sou capaz de ocupar um espaço que não esteja ainda, pelo menos, super populado.
O que eu senti quando tomei a decisão de venda da Build é que a maioria dos players tradicionais de fusões e aquisições faziam propostas que não estavam, nomeadamente, de certa forma, alinhadas com aquilo que era a minha lógica de vender uma empresa naquela altura, e estavam muito mais alinhadas com ser, de certa forma, apenas um parceiro financeiro, mas com a forma como eu entendia, demasiado controle. Não é? Ou seja, de forma muito simples, o que eu notei é que muitas entidades que demonstraram interesse em adquirir a Build faziam propostas de aquisição maioritária, mas que depois, de certa forma, mas não total, e de certa forma acabavam por criar planos de saída demasiado longos e portanto com um conjunto de condições que eu achava que para mim não encaixavam. Não é? No meu entender, isto foi apenas a minha decisão, a minha lógica de pensamento como empreendedor. Para mim só havia duas hipóteses: ou eu continuava a liderar o crescimento da Build, não é? E então aí podia encontrar um parceiro um ou mais parceiros para suportarem esse mesmo crescimento e ajudarem no crescimento da empresa. E então veria sempre, obviamente, o interesse em eventualmente levantar rondas de capital que não fossem de controle, não é? Portanto, que nos permitissem a nós como fundadores vamos diluir significativamente. Diluir existiria sempre, não é? Mas pelo menos que não nos... Excessivamente, exatamente. Portanto, essa era uma das vertentes, era uma das hipóteses. A segunda seria haver uma saída então que fosse a 100%. E portanto que alguém assumisse essa responsabilidade e nós seguramente iríamos assumir as nossas noutras coisas da vida. Mas vi que a maioria das propostas eram algo aqui no meio, não é? Portanto, eram algo que não respondia nem a uma nem a outra. E eu achei que, mais uma vez, como a nossa empresa era uma empresa lucrativa desde o início, portanto, que se assemelhava muito mais a uma PME clássica portuguesa, do que propriamente a uma empresa tecnológica americana que estava em crescimentos exponenciais e ainda não lucrativa, com a expectativa depois de vir a lucrar no futuro. E, portanto, o insight aí também foi muito simples. Quer dizer, se na altura eu tive esta não é dificuldade, mas se eu senti que aquilo não se aplicava ao que eu pretendia, e existem tantos e bons empresários portugueses com tantas e boas empresas que eventualmente podem também pensar como eu, que é, ou de facto sentem uma vontade de se manter a liderar o processo de crescimento das empresas e podem ou não precisar de aporte financeiro para esse crescimento, ou então têm precisamente a vontade de eventualmente fazer outras coisas e de passar essa responsabilidade para outra pessoa, para outra entidade. E portanto eu percebi que, de certa forma, havia uma oportunidade um pouco mais nesta última parte, porque o senti no passado. E portanto é um pouco isso que nós agora procuramos fazer, não é? Ou seja, esse é talvez um dos maiores ensinamentos que trazemos agora para o dia-a-dia da Sobreiro. Quando vendes a Build, este pensamento, obviamente já começavas a percepcionar e a ter eventualmente, decides então avançar para fazer um MBA. A questão é porque é que decides fazer um MBA, portanto, e depois, de alguma forma, o que é que isso te trouxe, o que é que isso te modificou ou alterou em termos da tua forma de ver, digamos, esta a oportunidade que estamos aqui a falar, como é que isso te moldou e como é que depois montaste, digamos, toda a tua estratégia para criar a Sobreiro? Portanto, foi uma coisa que estavam intimamente ligadas do Zuel, mas já terás a oportunidade de explicar. Sim. Sem dúvida. Eu acho que, começando pela parte de porque o MBA, aí essa parte até é mais antiga, ou seja, eu recordo-me que precisamente quando nós tomamos a decisão de criar a Build, eu recordo-me que já nessa altura, portanto quando decidimos avançar, eu estava nessa altura a estudar para o GMAT, que é precisamente aquele exame que permite acesso nomeadamente a MBAs. Portanto, já nessa altura tinha essa vontade de um dia fazer o MBA, muito
certa ou errada, mas que eu tinha muito aquela ideia de que... E muito normal, só um parênteses, somente de quem vem da engenharia, há uma grande porcentagem de engenheiros que fazem exatamente isso para entrar depois no mundo da gestão, digamos. No mundo da gestão, precisamente. Ou seja, eu estava muito nessa lógica, não é? Ou seja, eu sentia que tinha uma componente muito forte académica do ponto de vista de matemáticas e físicas e toda, digamos, aquela base mais científica, mas que tinha trabalhado toda a minha vida em coisas muito mais relacionadas com a gestão, propriamente dita, não é? E novamente pegando naquele exemplo que eu falei há pouco, gosto sempre de complementar o que faço digamos, com suporte académico. Para mim sempre fez sentido, em determinada altura da vida, fazer um MBA para complementar. Sempre senti que iria tornar o melhor profissional. Portanto, essa é a origem, digamos. Naturalmente, quando surge, digamos, a oportunidade de venda da Build, para mim foi absolutamente evidente, não é? Quer dizer, ou seja, há tanto tempo que eu estava a pensar quando é que fazia sentido fazer um MBA, a oportunidade é agora, não é? Portanto, agora que fiquei, como eu gosto de dizer, de certa forma a brincar, mas a sério, fiquei desempregado, não é? Portanto, achei que era a altura ideal. Portanto, a origem vem daí. Naturalmente que eu acho que aquilo que eu achava no início que ia obter de um MBA, agora, e o que eu obtive, não foram necessariamente a mesma coisa, mas acho que para melhor, não é? Porque naturalmente depois a minha experiência durante o MBA foi moldada por aquilo que eu fiz, nomeadamente na Build, principalmente, não é? Porque é talvez aquilo que é menos comum, não é? Portanto, face, digamos, se calhar à maioria dos meus colegas no MBA. Mas, portanto, a forma como portanto, eu tomo a decisão então de fazer o MBA, eu acho que acima de tudo trouxe-me, por um lado, um grande conhecimento redondo sobre aquilo que é o mundo dos negócios. Acho que isso foi muito importante. Eu gosto, digo isto a brincar, no sentido que, mas sendo verdade, quer dizer, eu criei a Build, nós criámos a Build, desenvolvemos, vendemos a empresa, e eu nunca tinha tido uma aula de contabilidade, por exemplo, quer dizer, e, portanto, há aqui muitas, e quer dizer, eu muitas vezes também perguntava-me, quer dizer, mas se calhar fazia sentido, não é? Eu não tive porque não calhou, mas não acho que isso me tenha impedido, mas se calhar podia ter, eventualmente ter tomado melhores decisões. E portanto, por um lado, essa componente de me acrescentar mais conhecimento acho que é sempre extremamente importante. Por outro, fazer um MBA especificamente nos Estados Unidos e especificamente em Nova Iorque, para mim foi muito relevante. Inclusive para esta parte da Sobreiro. Naturalmente, todas as pessoas que conheci, todos os exemplos de colegas que fizeram coisas fantásticas, ajudou-me imenso. Quer dizer, toda esta componente de DTA, de Entrepreneurship Through Acquisition, é de facto, ou tem à data de hoje, no seio dos MBAs, digamos, o seu epicentro, não é? Portanto, a razão do crescimento exponencial de DTA pelo mundo todo é precisamente porque hoje em dia é ensinado como uma cadeira em praticamente todos os MBAs no mundo, ou pelo menos nos Estados Unidos, na Europa também, e portanto, naturalmente que essa cadeira ajudou-me imenso, os professores que tive nessa área ajudaram-me imenso e fizeram com que eu pudesse entender que isto podia ser uma opção. Porque se calhar antes do MBA eu sabia da existência de algo relacionado com isto, não entendia ainda muito bem como é que funcionava, e claro que ter tido esse acesso a esse conhecimento permitiu-me perceber que era viável, que fazia sentido e que se enquadrava a mim. Agora, do teu ano, houve muitos colegas que seguiram por este caminho, por esta via de search funds, tens ideia? Houve alguns. Portanto, não consigo precisar o número. Sim, mas... recordo-me do meu ano de Colômbia, pelo menos 2, quer dizer, comigo 3. Exato. Pelo menos 2 tiveram, portanto, criaram fundos. Sim, acho que a única diferença, pelo menos face a mim, é que esses meus 2 colegas, ou na verdade 3, porque um deles era um duo, eles criaram logo a seguir, portanto, a terminar o MBA, e eu tomei uma decisão de ainda trabalhar quase 2 anos. Digamos, para uma multinacional, e só depois é que... Em Nova Iorque? Em Nova Iorque, sim. Não, okay. Sim. E, portanto, trabalhaste lá nessa multinacional 2 anos,
E o que é que te fez então regressar a Portugal? Ou seja, tinhas logo de início a ideia de, pronto, só uma experiência trabalhar aqui nos Estados Unidos, ou já era algo que previas que pudesse eventualmente continuar e estar lá muitos mais anos? Como é que esse processo foi e a razão porque é que voltaste para Portugal para lançar então a Sobreiro? Sim, sim. Há várias razões, quer dizer, a primeira, de facto, eu nunca tive a perspectiva de certa forma, de viver muitos anos nos Estados Unidos. Achei que fazia sentido, obviamente, quer dizer, ter a experiência do MBA, contava trabalhar lá eventualmente, não sei, 2, 3, 4 anos, não tinha assim uma definição muito clara. Inclusive, existiu a oportunidade analisei pelo menos a oportunidade de lançar um próprio search fund lá nos Estados Unidos. Cheguei à conclusão que não fazia qualquer sentido, no meu entender, mas cheguei a analisar essa possibilidade. Mas eu diria que a grande razão de voltar para Portugal, para além obviamente de nunca ter planeado estar muito tempo nos Estados Unidos, ou seja, isso nunca foi sequer uma opção, teve que ver com duas questões. Uma relacionada precisamente com a componente profissional, com a componente da oportunidade, e outra obviamente também relacionada com a componente pessoal. A parte profissional obviamente foi compreender novamente aquilo que falei há pouco. O que identifiquei durante o meu processo de venda, eu antecipei, ou pelo menos criei a convicção que seguramente outros empresários iriam ter essa dificuldade, e eu cheguei à conclusão que o modelo de DTA responde a essa necessidade. Digamos, haver a aquisição, ou neste caso, pondo do lado de quem vende, a venda da empresa acontecer para a pessoa que está imediatamente do outro lado da mesa, se pudermos conversar com essa pessoa, podemos entender quais é que são os objetivos e quais é que são os planos para que essa pessoa tem, que vai depois liderar a empresa adquirida para o futuro. Força. Eu acho que é capaz de ter uma boa altura. Sim. De fazermos uma pequena explicação do que é o ETA, ou Entrepreneurship Through Acquisition, sim, ou Search Funds. Se calhar, tentar explicar isto de uma forma muito simples, que as pessoas possam, quem não teve a oportunidade de passar por este tipo de entidades, o que é que são e os objetivos que têm, e, portanto, dar um pouco essa perspectiva global, para depois avançarmos mais um bocadinho. Claro, eu acho que obviamente cada pessoa tem a sua definição, não é? Eu gosto de a definição que eu pelo menos encontro mais curta e simples, é de certa forma isto, digamos, do lado de quem avança para este caminho, é na prática existir, portanto, uma criação de uma empresa, ou o levantamento de capital para se ser empreendedor, mas em vez de ser para criar uma empresa do zero, é para adquirir uma empresa e depois liderá-la daí para a frente. Portanto, na prática, acho que os dois caminhos são relativamente semelhantes. O objetivo é precisamente alguém tornar-se empreendedor, alguém tornar-se líder, digamos, da direção-geral de uma empresa, não é? Portanto, e liderar esse crescimento, essa parte operacional, mas em vez de ser através de levantamento de capital para financiar uma criação de uma venture do zero, para financiar a procura de uma empresa, financiar também a aquisição e depois naturalmente poder ser feita a liderança e o crescimento dessa empresa, mas já partindo de uma base mais sólida. E esse processo começa também com teres um projeto claro do que pretendes fazer, e tens que ir fazer, digamos, tens que vender a tua ideia a um conjunto de possíveis investidores que acreditem em ti primeiro e depois acreditem no teu projeto, para comprometer, digamos, investir quando tu identificares uma empresa e chegares a algum tipo de entendimento para adquirir essa empresa. Portanto, esse processo de procura desses investidores, como é que foi para ti? Foi algo simples? Conseguiste isso rapidamente? Demoraste muito tempo? Como é que foi esse processo? Portanto, o processo de
de certa forma, de levantamento de capital, na prática, pelo menos no meu caso, ele acabou por ser relativamente rápido, digamos, o processo final, digamos, de levantamento de capital, e já vou explicar onde é que eu quero dizer, o que eu quero dizer com isto. Mas quer dizer, mas o processo todo, não é? Digamos assim, acabou por demorar mais tempo. O que é que eu quero dizer com isto? Portanto, eu chamo o processo todo, de certa forma, ou começo a contar o processo todo, de certa forma, desde o primeiro dia que eu tenho a primeira conversa com alguém sobre search funds e sobre o que é ATA. Não é? Portanto, esse para mim é que foi o início do processo, que envolve, obviamente, também uma clarificação do nosso lado sobre se gostamos ou não do modelo, se aquilo é para nós ou não, clarificação de todas essas dúvidas. Mas durante esse processo todo, o que acontece é que a forma como este ecossistema tem crescido tem sido muito à base de partilha de informação, ou seja, muitas conversas com outros searchers, com pessoas que lançaram search funds, com pessoas que adquiriram empresas, com pessoas que até já lançaram, adquiriram e até já venderam, e outras até já compraram outra vez. Portanto, há muito este ciclo. Outras pessoas também que lançaram e não conseguiram adquirir e, portanto, tiveram situações menos positivas. Portanto, o processo começa todo precisamente com a entrada neste ecossistema, não é? Ou seja, conhecer-se estas pessoas, conhecer-se quem passou por isto, tanto do lado, digamos, do searcher, portanto, do empreendedor, como do lado do investidor. Portanto, este foi o início do processo. Conhecer o máximo de searchers, conhecer o máximo de investidores, explicar o porquê. Porque é que para mim fazia sentido. No início nem era muito bem explicar, no início era mais, eu acho que isto faz sentido, mas ajuda-me a clarificar. Claro que depois a partir de uma alta de startup foi, ok, eu acho que já clarifiquei e acho que as razões são estas, dá-me feedback e diz-me se eu estou a pensar bem ou se identificas alguma coisa errada na minha forma de pensar. Portanto, esse processo naturalmente foi um processo que começou no MBA, durante precisamente a cadeira de DTA, conversei com muita gente, conversei com muitos professores, muitos investidores, muitos searchers, e portanto foi esse o início, não é? Claro que depois, a partir do momento em que tudo isto estava claro para mim e que eu tomei a decisão de lançar a Sobreiro Capital, muito precisamente por aquelas duas razões que eu disse há pouco, ou seja, a parte profissional de identificar uma grande oportunidade para este tipo de operação em Portugal, por duas grandes razões, porque, por um lado, identificava essa vontade de alguns empresários em preferirem um modelo deste género mais próximo, que eu descrevo quase, ou seja, é quase a diferença entre irmos a um pronto a vestir, comprar um fato ou irmos a um alfaiate e termos ali, digamos, a pessoa que nos vai tratar do fato à nossa frente, não é? E, portanto, a tirar-nos as medidas e a montar, digamos, um plano personalizado versus, digamos, um plano standard, não é? Portanto, identifiquei, no meu entender, essa oportunidade em Portugal e, obviamente, também um acreditar muito de que Portugal tem muito boas empresas em todas as áreas, em todas as dimensões, e que, obviamente, essas boas empresas podem, inclusive, ser beneficiadas de, eventualmente, uma ajuda extra no seu crescimento, nomeadamente estar rodeadas, de certa forma, de pessoas que têm muita vontade em fazer crescer a empresa e, obviamente, aqui é a componente também dos investidores, de terem a ajuda de investidores internacionais que já passaram por muitas aquisições deste género e que são capazes de acrescentar valor. Portanto, essa foi uma das grandes razões. A segunda grande razão, também muito relacionada com a parte pessoal, não é? Ou seja, nós, do ponto de vista pessoal, sempre tivemos esta vontade de voltar para Portugal e, de certa forma, não viver no estrangeiro, seja nos Estados Unidos ou não, durante um longo período de tempo. E eu acho que o grande clique foi quando a minha esposa ficou grávida do Manel, que tem agora... Faz uma diferença, não é? Sim, que fez agora um ano em novembro. E, portanto, nós já tínhamos essa vontade, eu já tinha clarificado que queria lançar um search fund em Portugal, já havia toda essa componente muito clarificada. Quando isso acontece, nós dissemos, ok, pronto, vamos aqui é o trigger, aqui é que não há volta a dar. Também muito, e eu acho que aqui, mesmo quando depois lanço oficialmente o processo de levantamento de capital, isto é que é interessante porque é também a parte humana quase do levantamento de capital e destas coisas que parecem ser muito apenas puramente financeiras e tudo mais. Uma das grandes perguntas que me faziam, quer dizer, muitos dos meus agora investidores,
fazer, mas porquê? Porquê que queres? Qual é a grande razão? Porquê que queres agora? Porquê que queres em Portugal? E claro, havia toda esta componente de explicar, olha, quero agora e não quando acabei o MBA, porque na altura não nos sentíamos preparados para voltar para Portugal, tínhamos feito uma mudança com a nossa filha mais velha, que na altura era muito novinha, há pouco tempo, então não queríamos estar a mudar outra vez, ter todo esse processo, e portanto o agora é porque agora sentimos que tenho o apoio familiar todo em casa que é necessário, que tenho que todos estamos alinhados neste objetivo, que sabemos que um projeto desta natureza é cheio de altos e baixos, e portanto se não tivermos esse suporte todo, se não estivermos muito confortáveis do ponto de vista também familiar, o resto não vai resultar. É muito exigente este processo. É muito exigente e portanto tivemos essa, mesmo do ponto de vista dos investidores, eu acho que a junção de a oportunidade em Portugal com obviamente sentirem que havia as condições também familiares para a pessoa se sentir bem na geografia onde ia desenvolver este projeto. A junção dessas coisas todas é o que levou digamos, a isto. E o Manuel, é português ou é americano? No seu caso lá. Isso é uma pergunta interessante, que até nos podia levar aqui a uma discussão sobre o funcionamento das instituições portuguesas, mas infelizmente o Manel ainda só é americano. Okay. Ainda só é americano, apesar de ser filho de pais portugueses. Um americano na família, não é? Como? Um americano na família. Um americano na família, sim. Contamos que ele seja português e que rapidamente, e apenas está pendente de processos burocráticos que às vezes fazem parte. Complicamos muito. Fazem parte. Uma questão que eu creio que há muitas pessoas e muitos empresários que vais falando que podem ter, e dúvida que têm, é qual é a diferença entre uma capital de risco, um private equity e um search fund. Falam em fundos, a gente fala em fundos e pronto, e muitas vezes não sabem bem as diferenças. Como é que tu explicas isso aos empresários? Sim. Sim, pergunta super interessante e relevante, e vou tentar ver se consigo ter uma boa explicação e que não fuja muito àquilo que é a realidade ao entendimento da maioria das pessoas. Mas a forma como eu vejo, pelo menos, é que, portanto, tipicamente Venture Capital está muito associado a empresas que estão numa fase inicial de crescimento, tipicamente crescimento muito acelerado, tipicamente crescimento que não é capaz de ser pago pelas próprias operações, então precisam nessa fase inicial de capital externo para poderem financiar esse mesmo crescimento. Também tipicamente falamos de empresas que têm uma ambição de ser dominadoras num determinado mercado e, portanto, precisam de atingir esse nível de domínio o mais rápido possível, então precisam de levantar o máximo capital possível, pelo menos nessa fase, para ter esse crescimento mais rápido. E, portanto, tipicamente o financiamento de Venture Capital é um financiamento que é um financiamento minoritário, portanto o tipo de investidor investe numa ótica de valorizar a empresa com base no crescimento futuro, fica com uma pequena parte da empresa, pelo menos em cada ronda, e mais do que tudo foca-se no crescimento exponencial da empresa e na expectativa de um dia vir a ter um exit, seja para a bolsa, seja para outro player, não é? A forma como eu olho, por exemplo, para private equity é mais numa ótica de o investimento numa empresa já mais estável, já mais madura, que já tem um histórico também, inclusive, é de ser lucrativa, ao passo que, no caso de VC, eu diria que a esmagadora maioria das empresas ainda não são lucrativas quando existe esse tipo de investimento. A private equity, de facto, é esse foco maior. Eu diria que a maioria é precisamente empresas que já estão estabelecidas, já estão maduras, o crescimento já não é tão rápido, mas de certa forma há eventualmente uma vontade de, por exemplo, haver uma consolidação de uma indústria, ou haver, digamos, um investimento de capital externo, talvez para poder acelerar ligeiramente o crescimento da empresa, ou às vezes para resolver inclusive problemas que possam existir, empresas que se calhar eventualmente não estão numa situação tão boa quanto já estiveram no passado, ou poderiam estar, e então por vezes a entrada de um investidor externo
acaba por ajudar a resolver esse tipo de problemas. Claro que aqui há todas as formas e feitios de o fazer, mas se tivesse que resumir assim de uma forma muito simplista, seria muito isto. Claro que também inclui a parte de precisamente haver um buyout a 100% e, portanto, as pessoas, de certa forma, venderem a empresa na sua totalidade, umas vezes para integrar em grupos já existentes no portfólio de um determinado private equity ou não. Não é? Eu diria que um search fund, não é? Portanto, aquilo que eu gosto de descrever a Sobreiro Capital, não necessariamente como um fundo de investimento, mas como uma sociedade de investimento, não é? Mas claro que a terminologia acaba por ser cada um escolhe um pouco aquela que acha que mais se enquadra. Mas eu diria que a nossa abordagem é uma abordagem que acaba por não se enquadrar precisamente em nenhuma destas duas. Se eu tivesse que dizer de qual é que está mais perto, sem dúvida que está mais perto do private equity, mas mesmo assim acho que há diferenças significativas que fazem com que não nos encaixemos exatamente ali. E que diferenças são essas? Mais uma vez, eu acho que se calhar o melhor exemplo que posso dar é precisamente esse do Pronto a Vestir e do Alfaiate. Não é? Portanto, na prática nós procuramos, como nós temos um foco apenas de adquirir uma empresa, quer dizer, nós temos também a vontade de, por um lado, ter uma dedicação total a essa mesma empresa, ao passo que eu diria a maioria dos fundos de private equity tem que ter uma abordagem muito mais de gestão de portfólio, portanto têm várias participadas e portanto têm que ser capazes de obviamente olhar para elas todas de uma forma mais, eu diria, institucional, porque faz parte do próprio modelo. Nós temos precisamente esta ótica de, acima de tudo, tentar encontrar uma boa empresa, um caso de sucesso, uma empresa que está bem, mas que nós vejamos duas coisas. Por um lado, uma vontade de quem lidera a empresa à data atual de ter algum tipo de responsabilidade diferente no futuro, seja ela uma vontade de saída a 100%, seja ela uma vontade de se manter, mas noutras funções, ou outra que possa não estar identificada, mas mais do que tudo alguém que tenha uma vontade de venda por uma razão extrínseca ao negócio. Não é? E depois a segunda componente é, digamos, nós vermos que de certa forma aquilo que é o perfil do empreendedor, neste caso o meu, se enquadra naquilo que é a própria empresa e nós conseguimos montar um caso para nós próprios de que se estivermos à frente dessa empresa vamos obviamente conseguir criar valor na mesma, seja crescendo mais, seja obviamente melhorando as condições do negócio. Portanto, esta é um bocadinho a nossa abordagem inicial, não é? Ou seja, se nós conseguirmos ver estas duas componentes, isso acaba por fazer sentido sentido para nós. E depois acho que também uma diferença muito relevante, pelo menos não diria para todos os private equities, mas para alguns, ou se calhar para a maioria deles, é que nós temos, e porque nós temos esta concentração de risco, nós só nos vamos focar numa empresa, nós mais uma vez somos o que eu gosto de chamar empreendedores por aquisição, não é? Que é precisamente o nome, e daí não sermos gestores de um fundo financeiro, não é? Nós somos operadores, não é? Simplesmente vamos fazê-lo por aquisição. Nós temos também esta lógica de o nosso modelo está montado para ter uma lógica de longo prazo. Ou seja, nós não temos uma obrigatoriedade de vender a empresa passado 4 ou 5 anos. Passado 4 ou 5 ou 10 anos, não é? Claro que cada fundo de private equity tem as suas especificidades, mas eu diria que a esmagadora maioria cada fundo tem o seu intervalo temporal que tem naturalmente que cumprir. Não é? Nós não temos essa obrigação, portanto temos essa flexibilidade de poder decidir quando vamos vender ou se vamos vender, não é? Portanto, tudo dependerá da forma como a empresa evolua e da forma como também, digamos, todos os parceiros da Sobreiro encararem essa própria empresa que venha a ser adquirida. Portanto, eu diria que estas são um bocadinho as grandes diferenças. E se calhar acrescentaria também, e já abordaste isto, falaste disso, que é o empresário estará a falar com a pessoa, no teu caso estará a falar contigo, a pessoa que vai ficar na empresa, a gerir a empresa, não é? E não a pessoa que está a negociar com ele para fazer aquela venda, mas quem vai ficar na empresa não é provavelmente aquela pessoa, provavelmente, ou aquela equipe de pessoas que estão ali à frente dele para negociar o processo de venda. Sim. No teu caso,
És tu, ou seja, Sou eu. gostam de ti, fantástico, não gostam de ti, pode ser um problema. Isso é exatamente o que acontece, mas isso é ótimo, não é? Exatamente, ou seja, estão alinhados ou não? Claro, porque assim faz com que ninguém perca tempo, não é? Se houver empatia numa primeira conversa, seguramente isso é um sinal positivo. Se não houver, fantástico também, não é? Exatamente. E que empresas é que andas à procura, então? Agora, em mais concreto, o que é que procuras para comprar? Sim, nós, portanto, naturalmente nós temos sempre uma abordagem muito holística, no sentido de que não estamos à procura só, digamos, de um determinado conjunto de critérios absolutamente específicos e que se não encaixarem naqueles critérios então não nos interessa. Pronto, mais uma vez, esta é outra componente muito relacionada com aquilo que são os search funds. Há, de certa forma, uma abrangência de indústrias, de tipos de empresas, de tamanhos. Acima de tudo, nós estamos à procura é de um match entre estas duas coisas. Um match entre o empreendedor e a própria empresa e por vezes, nem sempre é óbvio, digamos, qual é que é o tipo de empresa especificamente. No nosso caso, nós, acima de tudo, estamos, ou digamos, aqueles critérios, de certa forma, principais, obviamente, o primeiro é o mais evidente, é uma empresa, uma PME baseada em Portugal, portanto, nós temos este foco geográfico. Como temos o foco geográfico, não temos o foco de indústria, não é? Portanto, procuramos ser, de certa forma, mais agnósticos do ponto de vista da indústria e fazer uma análise que eu chamaria, que se chama um pouco mais numa ótica de bottom-up, digamos assim, ou seja, primeiro identificar uma empresa que nós achemos que cumpre genericamente os critérios principais, os mais relevantes, os mais evidentes à partida, e depois fazer uma análise da própria empresa e, obviamente, das condições da indústria e da sua capacidade de crescimento. Para além disso, eu diria que nós, acima de tudo, procuramos empresas, obviamente, lucrativas. Tipicamente procuramos também empresas que não estejam extremamente dependentes daquilo que é o atual proprietário, ou seja, procuramos empresas que já tenham algum tipo de estrutura, que já tenham algum tipo de dimensão, segundas linhas, porque obviamente como nós oferecemos essa possibilidade de haver uma transição completa, naturalmente procuramos também que existam as condições para que essa transição aconteça, porque também, e este é outro ponto também muito, muito, muito relevante na nossa abordagem, quer dizer, nós temos uma abordagem à transição e à aquisição de uma empresa de uma forma também muito humilde, não é? Ou seja, nós não cometemos o erro de achar que somos melhores do que quem está. Bem pelo contrário, nós assumimos sempre que no limite podemos, por falta de tanta experiência quanto quem está, ou por falta de tanto conhecimento do que aquele de alguém que fundou a empresa e que a lidera, naturalmente nós assumimos que o risco não é que seja muito grande, mas existe, não é? E portanto procuramos encontrar o máximo digamos, de características da empresa que minimizem este risco. Haver uma segunda linha de gestão muito forte é uma delas. Empresas que tenham receitas recorrentes e, portanto, que já tenham um conjunto de produtos e serviços digamos, provados no mercado, com os seus clientes satisfeitos e que gostem de comprar de forma recorrente esses mesmos serviços, é outra das formas que nós olhamos para minimizar esse risco de transição. Obviamente também gostamos de empresas que não tenham uma demasiada concentração a um ou uns determinados clientes, mais do que tudo, novamente, porque queremos sempre minimizar esse risco de transição. Mas em termos de dimensão, o que é que procuram? Ao mínimo, a dimensão mínima? Tipicamente nós olhamos para, por exemplo, pegando em exemplos de receita, nós idealmente olhamos para empresas algo entre os 5 e os 30 milhões de faturação. Okay. Novamente, esta não é um critério fechado. Seguramente já olhámos para empresas abaixo do cut-off mínimo, portanto abaixo de 5 milhões, e vamos seguramente continuar a olhar, e também já olhámos acima, mas é de certa forma uma guideline que nos ajuda mais ou menos a balizar. Portanto, claramente nós também temos a convicção que empresas demasiado pequenas não têm ainda, digamos, precisamente esta estrutura toda que nos permita ter uma boa transição. Empresas, se calhar, acima deste valor, talvez já não sejam tanto para nós. E, portanto, achamos que o intervalo ideal
situa-se algo aqui entre os 5 e os 30 milhões de faturação, seguramente todas elas lucrativas e portanto com margens de certa forma decentes, no sentido de pronto, também é mais um dos critérios que olhamos do ponto de vista de qualidade, mas se tiver que resumir diria que empresas que estejam bem, empresas que estejam que sejam casos de sucesso nas suas áreas, nas suas indústrias, nos seus nichos, mas que por alguma razão faça sentido para quem lidera ter uma venda. Mais uma vez, muito parecidas com aquilo que era a Build, não é? Claro. Nós achávamos que era. Exato. Tu já falaste com muitas empresas, muitos empresários nestes últimos... este ano basicamente tem estado desde janeiro. Exatamente. Desde janeiro, sim. E portanto já te passou, digamos, pelas mãos muitos empresários, já falaste com muitos deles. Tu tens digamos, um background e uma abordagem bastante... digamos, analítica, de algum rigor, portanto, de toda a tua experiência, a tua formação de base, etc. E pronto, isso deduzo que faças isto de forma muito, muito rigorosa, não é? Muito analítica. A questão aqui tem a ver com a parte mais emocional, a parte mais do teu gut feeling. Como é que isso entra em jogo? Ou seja, já seguramente estiveste reunido com empresários e empresas, se calhar até podiam eventualmente estar enquadradas naquilo que procuras, mas não houve ali qualquer coisa que te disse que se calhar não era bem a empresa. Como é que geres esta parte? Ou seja, ouves com atenção esse sentimento, esse gut feeling? Como é que geres isso? Isso é uma ótima questão, não é? É uma ótima questão e acima de tudo é um desafio, não é? Porque e aqui vem a parte, acho eu, muito interessante de toda esta atividade de fusões e aquisições. Eu diria se calhar quase até a área financeira de uma forma geral, não é? Eu acho que quem vê de fora, eu próprio quando via de fora, eu achava que, correndo o risco até obviamente, claro que estou a exagerar demasiado, mas quase que quer dizer, isto é a aplicação de fórmulas, não é? Portanto, não é? É só técnica. Isto é, exatamente. É claro que isto não podia estar mais errado, não é? E claro que eu também estou a dizer isto não porque achava genuinamente, mas estou a levar o exemplo ao exagero. Quando de facto comecei a trabalhar nesta área, comecei a ter mais exposição ainda antes da Sobreiro, portanto, primeiro no MBA e depois na parte na LexisNexis, quando estive a trabalhar com eles, eu percebi que na prática a decisão, ou digamos o segredo do sucesso de uma determinada operação vem precisamente da conexão humana, não é? Vem precisamente de ser capaz de criar um ambiente de confiança entre quem vende e quem compra, que permite depois que as pessoas estejam confortáveis em avançar com a operação propriamente dita. E é interessante porque esta história, começamos a ganhar algum tipo de experiência nesta área e depois parece que começa a surgir informação que nos comprova isto ainda mais. Por exemplo, eu recordo-me de não sei exatamente parafrasear a frase do Warren Buffett, mas ele diz alguma coisa relacionada com isto, no sentido de dizer que ele não faz negócios com quem não confia à partida, com quem ele tem uma conversa e não consegue, e não sente imediatamente, ele não usa a expressão empatia, mas diz confiança, portanto, e diz também que quando o sente quase nem faz due diligence, não é? Portanto, até que ponto é que isto é de facto assim, com este exagero, nunca vamos saber, mas eu acho que o ponto é precisamente esse, não é? Ou seja, essa componente do gut feeling que falas é muito importante, e o gut feeling tem várias componentes, não é? Não é necessariamente só gut feeling no sentido de nós acharmos que há alguma coisa que não bate certo
sobre a própria empresa, ou sobre quem está à frente, ou sobre, digamos, a atividade em si. Muitas vezes é sobre a indústria, não é? Muitas vezes é sobre muitas vezes é sobre o ambiente, muitas vezes é sobre os clientes, muitas vezes é sobre... Sim, são muitos sinais que vais apanhando e tu podes fazer essa triagem, essa análise. Sim. E que muitas vezes a parte mais técnica, racional, não consegue detectar, mas esse teu gut feeling é que detecta essas coisas, não é? Sem dúvida, sem dúvida. E eu procuro, obviamente, ouvir muito esse gut feeling. Se me perguntas se tenho a certeza absoluta que ele está certo ou não, essa parte não sei. Mas acho que mas o ponto aqui é que de facto a forma como nós olhamos para todas estas conversas, para todas estas oportunidades, é obviamente sempre numa ótica de conjugar aquilo que são, digamos, os hard facts, não é? Os números, o crescimento, as margens, quer dizer, toda essa parte, mas depois também conseguimos compreender muito bem a história e perceber se a história está relacionada com os números e se está relacionada com aquilo que nós queremos que seja a história para a aquisição que vamos fazer. Se nós virmos que alguma destas partes, ou até mais do que uma, não bate certo, ou pelo menos sentirmos muitas dúvidas, vamos também ter muita dificuldade em avançar com uma operação. Portanto, mais uma vez, aqui o nosso processo de decisão é uma conjugação de digamos de critérios, não é? Alguns muito factuais, outros menos. Exatamente. E como líder, já tiveste várias posições de liderança, de equipas, de projetos, no caso da Build, só teu, com o Diogo. Como é que tu te caracterizas como líder? Que tipo de liderança gostas de aplicar? E da gestão, obviamente, falo aqui também da gestão de equipas, porque pronto, as empresas são um conjunto de processos, tecnologia e pessoas, não é? E então essas pessoas são fundamentais para o sucesso de qualquer empresa. Como é que gostas de gerir pessoas? Novamente, pergunta sempre super desafiante. Eu diria que, na minha experiência até agora, e mais do que tudo, se calhar aquilo que eu acredito que é mais eficiente na gestão de pessoas numa organização de forma geral, não necessariamente só numa empresa, eu acho que é a conjugação de duas coisas. Por um lado, procurar o mais possível colocar as pessoas certas no lugar certo, não é? Portanto, ter uma clareza muito grande de funções, uma clareza muito grande daquilo que é a responsabilidade de cada um, ter os objetivos muito bem definidos, ter, digamos, a sua integração com aquilo que é o objetivo global e a visão da empresa muito bem definida, portanto, garantir que ninguém está, de certa forma, entre aspas, perdido na organização e, portanto, com uma função que possa não estar alinhado com o que faz sentido e, obviamente, com essa clareza vem procurarmos identificar as melhores pessoas que têm as melhores características, as melhores capacidades, tanto de soft como de hard skills. Essa é a primeira. Essa é a primeira e que eu acho que é uma responsabilidade mais do que tudo e acima de tudo da gestão, não é? Portanto, de quem lidera as organizações. Esta componente tem que acontecer. E depois, a partir do momento em que isto acontece, a partir do momento em que, de certa forma, há uma lógica de ter as pessoas certas, com o conhecimento certo, nos lugares corretos, depois, a partir daqui, acho que tem que haver, pelo menos a forma como eu gosto de liderar as organizações, é haver muita independência naquilo que é a ação, não é? Ou seja, eu acho que aquela ideia de certa forma de estar permanentemente como se diz, a micromanage as pessoas acaba por ser contraprodutivo e para toda a gente, não é? Para quem executa, não é? Portanto, para quem está nas funções e para quem lidera, porque de certa forma está a perder entre aspas, a vantagem que tem de aumentar uma equipa é precisamente conseguir libertar-se para fazer outras coisas. Portanto, eu acho que esta é a forma como eu gosto de olhar para a gestão das empresas. Claro que às vezes, de certa forma, ou seja, nem sempre nós conseguimos encontrar a pessoa certa para a função certa, não é? Mas eu acho que
se o tentarmos fazer, seguramente vamos, seguramente em algumas situações vamos conseguir atingir esse objetivo, e portanto, dando essa visão muito clara e dando essa autonomia às pessoas nas funções certas, e obviamente depois, quer dizer, procurando ser muito claro no alinhamento, na visão e naquilo que nós queremos atingir, eu acho que depois isso funciona naturalmente. Ou seja, eu acredito muito no talento das pessoas e na vontade das pessoas serem bem-sucedidas. Obviamente, isto não se aplica, digamos, a toda a gente, mas acho que se um líder procurar encontrar estas, ou se procurar guiar-se por tentar atingir estes objetivos, seguramente vai acertar mais vezes do que falhar, na minha opinião. Certo. São pessoas e as relações são sempre complicadas. Quando envolve pessoas, não há receitas únicas, certo. E somos todos diferentes e, portanto, temos que ter essa capacidade de adaptar-nos e ajustar a nossa forma de lidar com cada um. Uma questão, agora mais um conselho que poderias dar a alguém que queira iniciar o teu caminho. Ou seja, alguém queira criar um Sage Fund, queria seguir as tuas pisadas, por exemplo, que conselho é que lhe darias? Eu diria, o primeiro e o mais evidente é que fale com o máximo de gente possível que já passou por isso ou que está a passar por isso. Acho que isso é o mais importante. Não há material que se encontre no Google que substitua falar diretamente com quem passou pelo processo, conseguiu ou seguramente enfrentou dificuldades, problemas, situações que teve que resolver e tentar perceber como é que o resolveu e porque é que eles aconteceram e como é que eles podem ser evitados. Falar também, eu diria, não só com quem teve sucesso, mas também com quem não teve. Não conseguiu. Seja porque não conseguiu, seja porque até adquiriu uma empresa que eventualmente não tenha depois tido o sucesso esperado, porque todas essas lições são muito importantes. Eu acho que aqui o que há de certa forma a clarificar neste processo de empreendedorismo por aquisição é que eu já vi em algumas situações, de certa forma, algum tipo de ideia de que este processo é fácil, não é? Portanto, ou seja, por oposição a criar uma empresa do zero, achar-se que, ok, então se eu me rodear de um conjunto de investidores e se tiver capital, então seguramente vou comprar uma empresa. Como tudo na vida, há exemplos para todos os casos. O que eu acho é que eu não concordo com esta afirmação, principalmente porque a facilidade que ETA dá, digamos, a um empreendedor de certa forma, montar uma operação de procura, depois recebe em troca ao ter critérios de investimento bastante apertados. Precisamente porque estamos tipicamente a falar de uma situação em que é colocado um empreendedor, tipicamente alguém relativamente jovem, quer dizer que ainda não está na sua fase de expert de indústria, está algo aqui no meio, também não é alguém iniciante, mas está algo aqui no meio, e portanto colocar alguém com estas características à frente de uma organização, novamente, não é digamos, a situação, o cenário mais fácil de realizar, não é? E, portanto, para que isso aconteça é preciso que a empresa tenha, de facto, as condições para minimizar todos os riscos, que são muitos, para haver sucesso neste processo. Portanto, eu diria muito isso. Os dois conselhos maiores são, por um lado, terem a humildade de perceber que de todo este processo é fácil, de todo este processo é garantido, não é? E portanto falem com o máximo de pessoas possível, e procurem entender também, inclusive aqueles que não conseguiram ter sucesso, não é? Porque às vezes aprendemos mais com esses, e ao evitar, digamos, algumas coisas que possam ter acontecido, voluntariamente ou não, se calhar às vezes aprendemos mais com isso e evitamos problemas mais ouvindo esses casos extremos do que apenas ouvindo os casos de sucesso. Exato, são seguramente muitos, mas não são todos. Não?
Ok, então, para terminarmos, vou pedir-te aqui que completes algumas frases, respostas curtas, algumas ideias que te aparecem logo à cabeça. O que mais me inspira hoje é? O que mais me inspira hoje? Ahm, eu vou para a resposta fácil, né? O que mais me inspira são ver os meus dois filhos a crescer, né? Claramente essa é, digamos, uma componente também, digamos, nova de alguém que é pai, neste caso pela segunda vez, mas ainda muito jovem e pronto. E sem dúvida que me inspira é vê-los crescer e ver a evolução deles. Muito bem. Apesar de ainda ser jovem, mas as coisas vão-se construindo, mas profissionalmente quero ser lembrado como? Eu profissionalmente quero ser lembrado como um empreendedor, como alguém extremamente resiliente, como alguém que não fica apenas, digamos, dedicado a um determinado bucket, seja da área, seja de função, seja da área de conhecimento também, mas acima de tudo alguém que pretende ter sucesso profissional, que pretende crescer sempre a toda a hora e ser cada vez melhor como profissional, tendo ou não depois os resultados de acordo, mas pelo menos alguém que esteja sempre na procura de ser o melhor profissional todos os dias e de se reinventar. É isto que eu gostava de ser lembrado. E pessoalmente, quero que a minha família e os meus amigos digam que eu fui? Quero que digam que eu fui uma pessoa, um bom pai e mais do que tudo uma pessoa sempre coerente e que de certa forma conseguiu ter eventualmente sucesso, mas em várias áreas e não apenas na área profissional, mas também na área familiar, na área digamos, com os seus próprios amigos também, e essencialmente uma boa pessoa que vale a pena estar junto. Sim, mas boas vale a pessoas, pena almoçar ou jantar junto e tomar um copo e ter uma boa conversa. É isso mesmo. Ao longo da vida aprendi que o mais importante é? Aprendi que o mais importante é, para além da família, eu acho que se tivesse que resumir é dormirmos bem à noite, não é? Ou seja, estarmos muito felizes com aquilo que são as nossas escolhas, a todos os níveis, não é? Não só a nível profissional, a nível pessoal e tudo mais. Eu acho que, quer dizer, se nós tivermos essa consciência de que as nossas escolhas estão todas alinhadas com aquilo que são os nossos valores, e cada um seguramente terá os seus, então vamos viver bem, não é? Acho que essa é a parte. Se tivesse que resumir, é o mais importante. Exato, não haver dissonância entre aquilo que nós somos e aquilo que nós queremos fazer passar, não é? Portanto, estamos bem connosco, não é? Sem dúvida, porque depois tudo o resto vem a seguir. Encaixa-se. Sim. E por último, falámos há bocado de conselhos para quem quisesse seguir esta via do ETA, mas aqui mais uma perspectiva aos empreendedores se pudesse deixar uma mensagem aos empreendedores portugueses, seria qual? Se tivesse que deixar uma mensagem aos empreendedores portugueses, eu diria a mensagem é, e aqui tem a ver muito talvez com a dinâmica portuguesa, não é? Eu acho que faltam mais empreendedores de todas as vias, por aquisição, de via tradicional, o que for. Falta que se arrisque mais, falta que se faça mais coisas, falta que se tenha mais ambição, no meu entender. É um pouco aquela comparativa com o futebol que todos nós gostamos, é deixarmos de jogar para não perder, para passarmos a jogar para ganhar. Sermos mais audazes, não é? Sermos mais audazes mais e não termos receio disso, e acho que isso é mesmo o mais importante, porque tudo o resto está lá, não é? Ou seja, acho que o talento está cá, a vontade de está cá, mas por vezes falta qualquer coisa, e acho que isso, do ponto de vista cultural, talvez seja a única coisa que eu via em alguns sítios, ou que eu ainda hoje vejo. No caso dos Estados Unidos é absolutamente claro, não é? É sem dúvida um país com tudo que de bom e de mau tem, mas a sua cultura empreendedora, a sua vontade de estar disposto a assumir um risco, porque para eles é tão importante
vencer, para eles é tão importante atingir os resultados, atingir os seus objetivos. Eu acho que se nós tivermos um bocadinho mais disso, vamos ser melhores e, mais do que tudo, vamos estar mais bem preparados para este mundo que agora está tão incerto e tão confuso, não é? É talvez aquilo que eu acho que, se o conseguirmos, seguramente vamos obter resultados. Muito bem. João, muito obrigado por este momento de partilha das tuas ideias, daquilo como vês os negócios, e portanto, muito obrigado por tudo. Obrigado eu.